Olá, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ensino de filosofia, teoria e prática. A gente dá obviamente um sobrevoo sobre temas importantes da história da filosofia, como sempre, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os empiristas, ou sobre a epistemologia científica do século XVII, na verdade, XVI, XVII, XVIII, que vai ali permear, né, toda o movimento pré-kantiano. Estamos falando de pré-kantiano porque Kant resolve esse problema da epistemologia moderna. Mas aqui alguns nomes conhecidos da filosofia moderna clássica, né? Francis Bacon, né, com a Revolução Tecnológica Moderna, e o empirismo de Hobbes, de John Locke e de David Hume. Tá? É óbvio que a gente está falando sempre em sobrevoo, é óbvio que nós estamos falando sempre de um olhar mesmo de plano, de plenitude sobre estes temas, e aí então a gente vai. Óbvio que a gente não está falando sobre profundidade deles, até porque esses quatro que daria para uma disciplina de graduação de filosofia, daria os quatro, daria já uma disciplina. Talvez um dos deles aqui já daria uma disciplina, né? Mas esse aqui é o Sr. Bacon. Gente, essa piada eu faço há mais de 10 anos, eu sei que ela não tem graça, mas esse aqui é o Bacon. Não, não é o Bacon, né? Mas num slide fica até engraçadinho, né? Ver o Bacon de manhã assim. Esse é o Bacon vivo. Outra piadinha, uma piadinha sequencial, dupla. Não tem graça, esse aqui é o Bacon, tá? Francis Bacon, um filósofo inglês, né? Bicho! É isso aí. Vamos lá, então. Esse aqui é o Bacon, tá? Frase do Nosso Senhor aqui, né? Essas três coisas, a arte da impressão, a pólvora e a bússola, mudaram a situação do mundo todo. A primeira nas letras, a segunda na arte militar, a terceira na navegação. Provocaram mudanças tão infinitas que nenhum império, nem seita, nem estrela parece ter exercido maior influência com mais eficácia sobre a humanidade do que essas três invenções. Gente, está muito claro aqui o quê? Que Bacon faz uma defesa, e essa é a primeira vez que a gente vê um tema tão moderno, digamos assim, porque está fazendo referência à tecnologia, e é isso mesmo, é óbvio que é uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Nós poderíamos estar falando de smartphones, poderíamos estar falando de internet, poderíamos estar falando de eletroportáteis, enfim, do sistema de vendas, poderia estar falando das novas relações de trabalho, que permeiam uma ideia de tecnologia, né? Mas a gente às vezes se esquece que tecnologia não é apenas o smartphone. Tecnologia não é apenas o computador, a internet, os novos modos de comunicação. Tecnologia não é isso aqui apenas que a pandemia nos encarcerou, digamos assim, que é a tela, né? A tecnologia é tudo aquilo que envolve a técnica, né? E a técnica humana se baseia, óbvio, em princípios científicos, né? Em descobertas, em construções científicas. E a filosofia, então, não é apenas, como alguns imaginavam, uma reflexão sobre o ser, sobre o que constitui as coisas, sobre a linguagem, né? Sobre se Deus existe ou não existe, né? Se quem é o humano, né? A filosofia também se debruça sobre a lógica, a ciência, né? As descobertas, o sentido da vida neste mundo cheio de tecnologias e o empirismo, né? E não só o empirismo, mas, né, aqui no caso o tecnicismo de Bacon, tecnicismo, empirismo. Nossos cães aqui na vizinhança começaram um circuito aqui de uivos e latidos. Não sei se está dando para escutar aí. Tô não. Não? Porque o microfone é muito bom mesmo. Mas, nossa, tenso. Tem até medo, parece que está fazendo um ritual com os cachorros aqui. Meus vizinhos gostam muito de cães, né?
O vizinho de trás aqui acho que deve ter uns 10 cães, a vizinha do lado deve ter uns 6 e por aí Devem ser vai. ótimos vizinhos. São excelentes vizinhos. Quem gosta de Pois é. bichinhos são excelentes vizinhos. Só que o cachorro late, né? Como tudo aí, né? O outro vizinho aqui do lado de cá, que é a mata, aí tem os macaquinhos, tem os passarinhos, né? Mas vamos lá, sons da natureza pela manhã aqui em Mata da Praia. Pararam. Ó. Mas vamos lá. Então a filosofia não é só um discurso sobre algo muito abstrato longe de nós. Ele vem pensar a tecnologia como um todo e a função e a vida na sociedade por conta dessa tecnologia. Tanto que essa corrente, né, dos tecnicistas e dos empiristas vai dar lugar aos pragmatistas, aos instrumentalistas, à cybercultura, que é uma filosofia contemporânea, é uma filosofia dos nossos dias e que pensa os modos de comunicação, os modos de expressão e o ser humano envolvido por essas tecnologias. Né? Qual o sentido disso? Né? Tanto que os filósofos são contratados até mesmo pela NASA para questionar as funções da tecnologia. E mesmo pensando a ética nos espaços de desenvolvimento tecnológico como a biotecnologia, né? Ou a bioética, que é um ramo da filosofia. Pensar eutanásia, pena de morte, pesquisas com células-tronco, direitos socio-reprodutivos, no caso, o aborto, ou não o aborto, mas a barriga de aluguel, ou, enfim, os estudos genéticos com células-troncos para o desenvolvimento in vitro de outros órgãos do corpo humano, tudo isso envolve filosofia. Porque se estiver envolvendo a ética ou o sentido de algo, né, em um caso, o sentido da ciência ou a função daquilo que nos cerca, certamente a gente está falando, então, de filosofia. Tá? Então, isso é importante, por isso que eu faço esse sobrevoo por várias áreas e vários temas da filosofia, justamente para vocês perceberem a amplitude, para a gente não ficar lá na metafísica platônica, na alma, no divino medieval, né? Os temas da modernidade trazem essa marca, essa impressão baconiana, né? Mas não só baconiana, mas dos tecnicistas, dos empiristas, dos pragmatistas, dos instrumentalistas, da filosofia da ciência, que são os novos epistemólogos, que vão pensar, né, essa cyber, aqui com a bússola, a impressão e a pólvora, não é tão cyber assim, mas nos dias de hoje, a bioética e a cybercultura como elementos essenciais para se pensar a filosofia nos dias de hoje. Afinal de contas, eu me invento no celular ou o celular me inventa, né? Sou eu e as mídias sociais e como se dão as provas ou os meios que nós convivemos com hoje, né? O WhatsApp, Instagram, mas que é a realidade que nós tínhamos de compra, por exemplo, e econômico se modificando, né, a informação, a fake news, a pós-verdade, ou seja, o que é verdadeiro, o que é falso nos dias de hoje, o que é, sabe, tem tanta coisa que a gente pode se desenvolver nessa área aqui, pensar se essas novas maneiras de comunicação, elas nos trazem benefícios ou malefícios, quais são os benefícios, né? Sei lá, velocidade e acesso à informação, é um baita de um benefício, é a proximidade das relações e a velocidade, um baita de um benefício, mas ao mesmo tempo, aquilo que vai nos deixando mais afastados da família, mais apartados da comunidade, né? E, obviamente, o desenvolvimento de informação falsa, não científica, proliferando aí, que causa morte isso, né? Então, do mesmo jeito que eu consigo desenvolver com uma velocidade espantosa um novo fármaco ou uma nova vacina, com essa mesma velocidade se também proliferam falsas ideias, fake news, informações do mundo aí que a gente está chamando de pós-verdade, que a gente não sabe ao certo.
se é verdade ou se é mentira, o que é verdade e o que é mentira, né? E Bauman traz, inclusive, um conceito dele, né, bastante filosófico. Bauman é um filósofo do século XX, né, que traz a ideia de modernidade líquida, que passa aí por muitas disciplinas e muitos conceitos, inclusive pedagógicos, né, que é a ideia de que a modernidade se escapa pelos dedos ou tem uma fluidez gigantesca, mas ao mesmo tempo falta uma pega para a gente ter algumas certezas. Mas, enfim, essa é apenas a introdução. Bacon, então, está fazendo uma reflexão aqui sobre a importância da tecnologia, né? Nem seita, nem império, nem estrela parecem serem mais brilhantes, terem exercido maior influência do que a arte da impressão, a pólvora e a bússola. Vamos lembrar que a arte da impressão, né, desenvolvida por Gutenberg no período renascentista, né, fala da saída da prática de cópia, né, dos monges copistas, né, da filosofia medieval, das bibliotecas monásticas, em que às vezes demorava-se aí anos para copiar um livro, né? E agora a arte da impressão ela torna muito mais acessível entre aspas, porque ainda que era muito caro, até os dias de hoje, livro é uma coisa cara, mas popularizou imensamente, se tornou, óbvio, muito, muito mais acessível do que era no período dos monges. Então, a gente tem a proliferação da informação, tá? A pólvora, óbvio, na arte da guerra e a conquista de novas terras, né? Inclusive o Novo Mundo, a América, que passa a compor o mundo aí, e a bússola das grandes navegações. Então, isso aqui seriam as invenções que modificaram o mundo no período de Bacon. Hoje nós poderíamos reescrever a frase de Bacon e você colocaria aqui 3 coisas, né, que talvez modificaram o mundo. Certamente, para mim, né, seriam a biotecnologia, e os novos desenvolvimentos da indústria farmaco-biológica, que mudaram o mundo. A gente não tem mais medo das doenças, quer dizer, a gente já lida melhor com as doenças, então eu colocaria aqui, no lugar da arte da impressão, a biotecnologia. No lugar da pólvora, eu ia colocar talvez as tecnologias informacionais, né? A internet em especial. E não sei, acho que essas duas talvez seriam grandes invenções do século XX, do século XXI. Mas aí fica a critério de cada um, né? Pensar quais as tecnologias de fato que mudaram o mundo. Né? Mas tudo começou ali com a arte da impressão, da pólvora e da bússola. Bacon, um pouco menos distorcido. Vamos lá, a ciência, as teses de Bacon, né? A ciência pode e deve transformar as condições da vida humana. Tá vendo que é uma defesa rigorosa das tecnologias. Ela não é realidade indiferente aos valores da ética. Então, a tecnologia tem que ser associada ao desenvolvimento humano ético, ou seja, não, as tecnologias não podem tornar os humanos menos humanos, tampouco ferir a ética. A ética a gente compreende, né? Que é aquilo do certo, a compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas sim, instrumento construído pelo homem, tendo em vista a realização dos valores de fraternidade e de progresso. Tá? Positivismo kantiano de Kant, né? A sociologia, mas é a filosofia positiva, né? Vai sair dessas premissas, né? Vai sair daqui, que os valores de progresso ou de melhoria da vida comum partem da tecnologia. Esses valores devem ser potencializados e fortalecidos pela própria ciência, na qual vigoram a colaboração, a humildade diante da natureza e o desejo de clareza. Olha que o homem tem pecado em muitos destes pontos, né? A ganância humana não tem se colocado de uma maneira humilde diante da natureza. Tanto que nós vivemos hoje o dilema da recuperação do pensamento ecológico.
O desejo, né, de colaboração e de fraternidade também não vem acontecendo muito, né? A ganância provoca pobreza e as desigualdades desumanizam o humano, né? Porque a gente vê uma pauperização gigantesca da vida, uma miserabilidade, né? Uma miserificação, né? Tornar a vida miserável de muita gente em muitos povos, em muitos espaços por fome, o que impede que a gente consiga alcançar um status humano que se desenvolva tanto quanto a tecnologia. Então, se a tecnologia não são valores que são apartados, não são indiferentes à ética, o humano tem tornado, infelizmente, a tecnologia um pouco, sim, ou em muito, apartada da ética. Então, mas não deveria sê-lo, porque a tecnologia não deveria impedir o desenvolvimento social e a justiça social, né? E o problema não são as tecnologias propriamente ditas. Se a gente faz uma reflexão hoje, né, é o próprio humano nas suas relações econômicas e políticas que constroem as desigualdades para além do acesso à própria tecnologia. E os intelectuais devem, então, lutar por coletivizar ou por tornar as pessoas, né, mais agregadas pelo conhecimento científico. Então, gente, vocês percebem que o pensamento de Bacon é um pensamento muito contemporâneo e muito necessário para os dias de hoje. Para a gente lembrar do começo, do surgimento da tecnologia e, obviamente, entender que os caminhos que estão sendo tomados no contemporâneo não são os melhores. Não são os melhores caminhos, não são as melhores respostas, não são as melhores medidas, e a gente tem muito ainda que caminhar para a gente chegar a este nível de compreensão que já estava sendo colocado lá atrás com Francis Bacon, tá? Isso seria o tecnicismo, a escola de desenvolvimento intelectual de Bacon é o tecnicismo, ou seja, a ideia de desenvolvimento ou a necessidade de desenvolvimento tecnológico. Quais são os conceitos de Bacon? O ideal da ciência como força e como obra ativa voltada para modificar a situação da natureza, da situação natural e humana, ou seja, a gente começa a perceber que o homem em Bacon, o humano em Bacon, é aquele que modifica, que consegue transformar a situação natural e humana, ou seja, ele modifica a sua própria realidade, e a gente vê isso acontecendo, né? Imagina se nós não tivéssemos a vacina, quantos morreriam, né, de Covid hoje? A gente já teve no Brasil, por conta de um atraso na política de vacinação, praticamente já vamos contabilizar aí 600 mil mortos em 1 ano e meio de pandemia. Então, isso se torna uma realidade muito pungente, muito sagaz, muito presente, né? E poderia provocar grandes reflexões sobre isso, né? Afinal de contas, se não fosse a ciência e nós não tivéssemos vacinas, né? Vacina é a mesma coisa, gente. Quando eu estou falando de vacina, eu estou falando de ciência e de tecnologia, tá? São as duas coisas unidas, ciência e tecnologia. Se eu não tivesse, imagina quantos que numa situação natural, porque seria a natureza humana é uma natureza que vive e morre. O viver é um conceito, né, que traz como premissa a própria morte, né, porque se nós seríamos eternos, nós nem estaríamos falando de vida, tá? E aí o que acontece? A vida, na sua efemeridade, na sua naturalidade, quantos que não teriam partido, que não resistiriam ao vírus sem a vacina? Então, a gente já consegue dar conta de que nós criamos as tecnologias para modificar a nossa vida.
E aí vai da vacina, a perna mecânica, a cadeira de rodas, né, o implante cócleo-nuclear, né, ou seja, os aparelhos auditivos. Né? Eu estou falando, pegando agora a parte da inclusão mesmo, para mostrar que a ciência e a tecnologia vem para dar ao humano qualidade de vida. Imagina se nós não tivéssemos aí uma ideia de geladeira. Pensa o mundo hoje sem geladeira. Como é que se daria o consumo de alimentos? Ou pensa sem aquela botija de gás ali que hoje é tão cara, mas a vida das pessoas sem a botija de gás para cozinhar os alimentos. A gente está, inclusive, vendo nos telejornais ultimamente algumas pessoas que, sem condições de comprar uma botija de gás, têm cozinhado os alimentos com álcool de posto de gasolina, um álcool etílico. E algumas pessoas que estão tendo o corpo queimado de álcool, né, com acidentes domésticos, que a gente não via há anos. Por quê? A botija de gás. Olha a separação que eu estou fazendo. Tecnologia não é smartphone, gente, só. Né? Aí você pensa, a botija de gás, a importância na transformação dessa realidade natural aqui. Então, ó, vamos de novo. O ideal da ciência como fosse como obra ativa voltada para modificar a situação natural e humana. Percebem? Eu estou falando então de a ciência e a tecnologia agindo para transformar a vida das pessoas. Ok? A definição do homem como ministro e intérprete da natureza e que substituiria o conceito de animal racional. Então, sairia o ânimo racionalis, né, o animal racional, e a gente se compreenderia na modernidade como um animal tecnológico, um animal que cria a ciência e cria suas habilidades tecnológicas, né, que vence a morte, que vence e conquista a saúde, que melhora a sua vida. E isso significaria ser ministro, ou dono, ou modificador da realidade aí, que seria o intérprete da natureza. É claro que alguns entenderam um pouco mal essa frase do Bacon aí, né? E entendem como ministro e intérprete alguém que pode destruir. Não, gente, um ministro é alguém que organiza, que cuida, que convive, que percebe que a gente só tem este mundo e que vai morrer se este mundo acabar, porque não dá para lá, para sair para outro mundo. Estou lembrando aqui agora de um episódio, para os mais antigos talvez vão lembrar, né, da família dinossauro, da família Sauro, né? O último episódio da família dinossauro a gente começa a perceber que aquele desenho não era um desenho para crianças, né? Porque todo mundo morre, a família dinossauro, a família Silva Sauro morre no último episódio, né? E é justamente uma reflexão deste segundo conceito em Bacon, né? Que tipo, acontece lá a companhia lá dos dinossauros, lá que o Dino trabalhava lá, derrubava árvores, não era isso? A companhia chamava Isso é Assim. Eles não entenderam que destruindo a natureza, eles estavam destruindo a nossa casa, tinham ideais econômicos, inclusive o Dino era muito a favor desse desenvolvimento tecnológico a qualquer custo e sem ética. E aí o que acontece? Eles vão derrubando as árvores, que aí vai começar a era do gelo, né? O planeta começa então a congelar, e aí nossa, dando aula de filosofia com a família dinossauro, né? Mas aí o que acontece? No final ali há um diálogo bastante profundo, né, do pai Dino para com a sua família, né, colocando assim, olha, a gente não cuidou da natureza. E porque a gente não cuidou da natureza, a gente vai ser extinto.
É mais ou menos isso que o homem ainda não entendeu, né? Que, tipo, o desenvolvimento tecnológico não pode ser construído, não pode se dar a qualquer custo. Existe a necessidade de pensarmos um pensamento ecológico do homem como aquele que cuida, que é o ministro e intérprete da natureza. Né? A Maria adora essa série, a criança pode até assistir, mas é o adulto que reflete as ações. O ideal é que a gente leve, inclusive, Maria, as crianças a fazerem as reflexões ali também, né? Qualidade, né? É uma coisa que era produzida com bastante qualidade e que, apesar de ter aquela coisa, a família dinossauro não era o baby sauro lá dizendo não é a mamãe e tem que me amar. Apesar de ter todos esses bordões, era um seriado bastante bacana porque trazia temas de uso de drogas, autoestima adolescente, eutanásia, ecologia, relações familiares, empoderamento feminino, estrangeirismo, miscigenação, etnias. Então, quer dizer assim, era gigantesco o leque dos temas ali da família dinossauro. Vamos lá, mas nós estamos falando de Bacon, né? 3, os métodos e os procedimentos das artes mecânicas, o seu caráter de progressividade e intersubjetividade fornecem um modelo para a nova cultura. Gente, artes mecânicas aqui, entendam as engenharias, em especial a construção de máquinas. Né? A gente tem aqui, obviamente, a engenharia das construções, né, a engenharia dos transportes, a engenharia dos meios de comunicação, a engenharia da eletricidade, a engenharia do desenvolvimento de máquinas e de tecnologia. Essa ideia de que a gente seria levado a um progresso, né, e a uma sociedade pautada por uma nova cultura com base nas tecnologias mecânicas. E é verdade. A robótica e a tecnologia têm transformado a vida da humanidade nos últimos 3 séculos como nunca a gente viu acontecer. A gente está falando de, em 3 séculos, mais do que talvez os 1000 anos anteriores, né, a gente se modificou drasticamente. A gente, na verdade, está se modificando com uma velocidade cada vez maior a nossa humanidade nos últimos anos. Nós temos experimentado isso na carne, né? Das formas de energia, das formas de comunicação. Acho que a gente já falou um bocado sobre isso, né? E o verdadeiro saber é oriundo da natureza e da experiência. E este verdadeiro saber, então, que vem da natureza, uma defesa do pensamento ecológico, e da experiência, já apontando para o que seria depois do tecnicismo, que seria o empirismo, né? Ou seja, aquilo que a gente pode controlar em laboratório e desenvolver, que é diferente do racionalismo, né? Os racionalistas desenvolvem uma matemática, um cálculo, porque eles duvidam do mundo físico. Lembra da última aula, né? Descartes lá duvidando do que realmente existia, queria compreender o mundo de maneira matemática e queria compreender o mundo de maneira racional. Né? Aqui do lado de cá, com os empiristas, a gente está vendo o seguinte, olha, eles estão colocando, olha, eu não posso confiar plenamente na razão, eu posso confiar, ao invés disso, nos órgãos dos sentidos, eu só posso confiar naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto. Tá, gente? Esses 4 conceitos aqui, eles vão estar todos alinhadinhos com a ideia da modernidade, com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Acho que dá para fazer profundas reflexões sobre isso. Sobre a filosofia tradicional, aquela dos gregos, da metafísica dos antigos, né, Bacon tem um severo desprezo. Bacon não acreditava nessa filosofia e ele escreve então: com efeito, os gregos foram crianças, não somente na história e no seu conhecimento do passado, mas sobretudo no estudo da natureza.
E não é semelhante à infância, a filosofia que só sabe falar e brigar sem nunca gerar e produzir, que é inepta para as discussões e estéril de obras? A época em que nasceu era vizinha de fábulas, pobre de história, escassamente informada, iluminada pelas viagens e pelos conhecimentos da terra. Não possuía a veneração pela antiguidade nem a riqueza dos tempos modernos, carecendo de dignidade e de nobreza. Essa visão, é óbvio, também é uma visão preconceituosa de Bacon, né? Porque é por óbvio que a filosofia grega, a filosofia antiga, não foi fraca, digamos assim, né? Hoje nós compreendemos que elas eram a base para o desenvolvimento do pensamento moderno, né? Não tinha a quantidade de obras, o que é obras, desenvolvimento de tecnologias como o novo pensamento humano. Mas agora dizer que ela era inepta para as discussões, os pensamentos éticos que vão nos constituir, as antropologias, as discussões que pautam a maneira de crer, a maneira de estar no mundo, não eram estéreis, né? Mas há, então, aqui uma defesa irrestrita, né, da tecnologia dos tempos modernos, né? Nós estamos falando aqui de tempos modernos, a la Charlie Chaplin, né, com aquela coisa do industrial, da máquina, dos novos valores e que vai pautar a maneira como nós vivemos hoje, tá? Gente, essa teoria dos ídola ou dos ídolos é uma teoria que eu faço uma relação do Bacon com o Pequeno Príncipe. É uma teoria bastante complexa, bastante inteira. Ela coloca que os ídolos são aquilo que nos impedem de ver a verdade, e assim como os baobás lá no Pequeno Príncipe, é óbvio que eu estou juntando Exupéry, que é um autor de literatura fantástica, muito posterior de Bacon, mas o Exupéry dizia que se eu deixo lá a semente lá dos baobás, eu não tiro eles desde pequeno, o baobá cresce, 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 cresce e toma conta de tudo. Suas raízes vão tomando conta de tudo e pensa num planetinha como B612 ali, tomado por baobás. A gente aqui no Brasil tem uma experiência com uma árvore bem própria disso aqui, que é a ficus, né? Se você planta ficus em terra, não deixa ela no vaso, ela se torna uma árvore lindíssima, né? É bonito ver uma ficus frondosa, né? Só que ela quebra tudo, né? Ela quebra a calçada, ela quebra os canos, ela quebra o esgoto, porque as raízes vão de tal forma se esgueirando, né, e destruindo tudo que existe. Então, a nível de urbanidade, existem outras árvores que são um pouco mais comportadas, né, e boas para o plantio aqui na cidade, né? Não estou querendo aqui levantando a bandeira do acabem com as ficus, não. Muito pelo contrário, mas a ideia é de que as ficus são parecidas com os baobás, né, do Pequeno Príncipe. Elas acabam povoando e tomando conta de tudo. E é isso um pouco que o Bacon falava sobre os ídolos, que são falsas noções, que quando a gente deixa uma falsa noção tomar conta de nós, essa falsa noção parece que corrompe inteiramente o nosso cérebro e a gente para de ver a verdade, tá? Eu ia pular a teoria dos ídola. Ídola, a gente é ídolos em latim, tá? Então não tá faltando um S nem nada, não. É porque é assim mesmo que se escreve em latim. Dos ídolos, né? Teoria dos ídolos. Ou teoria dos ídola, né? Que é a palavra ídolo em latim, né? Só que o que acontece? Eu tô vendo a importância de falar de fake news aqui, fazer uma relação com fake news e a teoria dos ídolos. Então eu vou explicar isso aqui direitinho, sim. Talvez não vou gastar o tempo todo com isso aqui, talvez eu gastasse muito mais tempo, né, nessa explicação, mas mesmo que de forma resumida aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria. Então vamos lá. Os ídolos e as falsas noções que invadem o intelecto humano, nele lançando profundas raízes, não só sitiam a mente humana a ponto de tornar-lhe difícil o acesso à verdade, mas também, mesmo quando dado e concedido tal acesso, continuam
a nos incomodar durante o processo de instauração das ciências, quando os homens, avisados disso, não se dispõem em condições de combatê-los na medida do possível. Ou seja, ídolos são falsas noções que povoam e criam falácias fantásticas, mentiras escabrosas, falsas ideias, que a gente também chama de ignorância, né? Então, Bacon tem uma ideia de que a ignorância é como se fosse um vírus e que se eu não tomo cuidado, se eu não faço um saneamento mental, neuroambiental, digamos assim, se eu não faço um saneamento mental, ou seja, se eu não cuido da minha cabeça, né, estes ídolos como baobás ou como ficus vão ali lançando as suas raízes e consumindo tudo que tem. Ou seja, gente, se eu dou condição para a ignorância toma conta das pessoas. E aí elas não querem mais ver a verdade. Elas só conseguem ver a verdade que elas são capazes de enxergar. E aí as mentiras ficam tão apetitosas quanto as verdades. E ela prefere acreditar nas mentiras que as apaziguam do que nas verdades que mexem com elas. Na verdade que tira ela do chão. Ela prefere o quê? Se apega ao quê? A mentira para sobreviver. Parece com o mundo de hoje. Será que essa reflexão tem alguma coisa a ver com a realidade? Total relação com a realidade. Total relação com os dias de hoje. Algumas pessoas não querem encarar a verdade. Elas preferem a mentira, viver uma mentira, viver uma falácia, viver um pensamento obtuso, do que ter que lidar com a verdade. Né? Quem dera que as pessoas enchessem uma terceira ponte de gente para acabar com a fome, para acabar com a violência, para acabar com a miséria, ao invés de defender um governo genocida, negacionista, fundamentalista, que pregou tantas mentiras. Enfim. Falar aqui que o Jamerson já entrou no esquerdismo dele aqui. Muito pelo contrário, não estou falando nem de direita nem de esquerda. Estou falando o quê? Que as pessoas têm se colocado em movimento em defesa de algo que é anti-vacina. Para mim não faz sentido nenhum. É como se tivessem os baobás ali nos pequenos B612, como os baobás tivessem tornado as pessoas cegas, fazendo-as impedir de enxergar a ciência, fazendo-as impedir de chegar à verdade. A verdade, gente, é que 1 quilo de patinho está R$ 37. A verdade é que 1 quilo de peito de frango está aí girando entre 18 e 20 reais. A verdade é que 1 litro de combustível está custando R$ 7. Essa é uma verdade dura. Essa é uma verdade dura. E que o combustível não cai o valor não é pura e simplesmente porque os governadores não diminuem o ICMS. O preço do combustível não cai porque o combustível no Brasil foi entendido pela política econômica como tendo que ser dolorificado, ou seja, tornou-se pautado a partir do dólar, e como a economia do Brasil vai muito mal, o dólar está cada vez mais alto e, óbvio, dólar alto, como é que as coisas vão para frente com isso, gente? Fora o lobby dos royalties do agronegócio. Né? O cara que produz milho
por conta do dólar, que é vendida a saca de milho, prefere vender o milho para a China, que eles criticam tanto, né? Vende o milho para a China, e o pequeno produtor de frango que tem aqui no Brasil não consegue comprar a ração animal com a qualidade ou com o volume que comprava. E aí o que acontece? O preço da carne sobe também. Então, fato é, quem paga o pato ou tem pagado o pato nisso aqui tudo são todos os brasileiros. Aqueles que conseguem ver a verdade ou aqueles que estão completamente inseridos no sistema dos ídolos ou das falsas noções. A teoria dos ídolos, ou dos ídola, funciona, portanto, para apresentar a verdade ao humano que vê-se perdido entre falsas noções. E a pessoa parece que vai dar a vida, né? Parece que vai... Se aquilo ali for mentira, né? Tipo, se o Bolsonaro for corrupto, é ela que vai perder a vida, né? Porque, tipo assim, ela defende tanto que ela defende como se estivesse defendendo a honestidade do filho dela, da filha dela, né? É como se fosse alguém da família, que não pode mexer, não pode tocar na imagem do patriota. Isso, Karine. Tanto desmatamento, tantas queimadas. Sempre somos nós que vamos pagar o pato, né? Com a modificação climática ou com o uso econômico do território de maneira desigual, né? Isso aí. São 4 para o Bacon, né, os tipos de ídolos que sitiam a mente humana. Com o objetivo didascálico, teatral, né, os chamaremos respectivamente de ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos de foro e ídolos do teatro. Né? São os tipos de ídolos ou de falsas noções, né, que o Bacon está trazendo. Todos precisam ser expulsos da mente humana, né, para a gente conquistar a verdadeira indução, ou seja, o verdadeiro pensamento, ou o pensamento mais livre, mais liberto. Os ídolos da tribo, quais são eles? São os ídolos ou as falsas noções de natureza humana, da família humana. Nós tentamos colocar tudo de acordo com nossa natureza humana, como que dando forma, né, ou que a gente vai ao mesmo tempo desfigurando, porque tudo parece ser a obra do humano. Tentamos organizar aquilo que não possui uma estrutura própria. Relacionamos aquilo que não existe. O homem crê que o verdadeiro é aquilo que ele prefere. Olha, gente, eu vou ler de novo, hein? O homem, crê que o verdadeiro é aquilo que ele prefere, rejeitando por isso as coisas difíceis, pela impaciência de pesquisar. Parece que Bacon, essa frase dá para colocar no WhatsApp, né? Você coloca hoje na sua mídia social. Né? O homem crê que o verdadeiro é aquilo que ele prefere. A verdade, então, quando nos ídolos da tribo, não é aquilo que é verdade. A verdade é aquilo que ele prefere. Se o humano gosta de algo, ele vai falar que a verdade é aquele algo que ele gosta. Ele não está preocupado com a verdade, está preocupado com a sua preferência, tá? Imaginamos ser estável até aquilo que é mutável, né? A ideia, por exemplo, de que o mundo é infinito. Ela está falando tanto de natureza, né? Vamos aproveitar aqui, né? Acha que o mundo é infinito. Por achar que o mundo é infinito, não se preocupe em cuidar da natureza. Isso é uma falsa noção. São os ídolos da tribo. Existem também os ídolos da caverna, que derivam de cada indivíduo, né? Nossa natureza singular também entra em devaneios e perverte o mundo graças à nossa educação e de tudo que cunhou nossa personalidade. Bacon utiliza de uma frase de Heráclito para melhor explicar esse ídolo, né? essa ídola. Os homens procuram as ciências em seus pequenos mundos, mas não no mundo maior que é idêntico para todos. Ou seja, é aquilo que é bom
ou ruim para mim, o ídolo da caverna. É o que é verdade para mim. E eu tento, então, dizer como se a verdade que é para mim, aquilo que é bom para mim, tem que ser bom para todo mundo. É assim? Não é, né? Mas é um tipo de ídolo, é um tipo de falsa crença. Aquilo que é bom para mim, como não é bom para você? É tão bom, meu querido, é bom para você. Ok? O que é bom para você é bom para você. O que é bom para você não precisa ser bom para mim. Ídolos do foro ou do mercado são ídolos formados nos intercâmbios humanos, né? Por isso a ideia de mercado, foro, troca, tá? Tem gêneros na linguagem, são nomes de coisas que não existem, por exemplo, a sorte, ou de coisas que existem, mas que são abstraídas das coisas de forma a levar à confusão, né? É uma ordem no universo, né? A sorte é um dos ídolos de foro, mas existem tantos outros, né? O horóscopo, a astrologia, são as superstições que a gente tenta convencer o outro dos regramentos de uma tentativa de ordem daquilo que também não tem ordem. E, por fim, os ídolos do teatro, que são fábulas de palco, que é a filosofia antiga, que criam ficções, historietas, e as pessoas acreditam nisso, né? Aí ficções mesmo, né? Tipo historieta, né? Tipo Rei Leão, tipo o Chapeuzinho Vermelho, tipo Cinderela, que não é obviamente a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho que eu tô falando, né? Eu tô falando das ideias que existem de teatrais por detrás daquilo ali. A ideia de que tem gente assim, não acredita na Cinderela, tá? Mas acredita que ela, lá ali como gata borralheira, vai chegar uma hora uma fada madrinha e vai te proporcionar um príncipe encantado. De outra maneira, não acredita na Cinderela, mas acredita na que vai chegar um príncipe encantado. Vou dizer uma coisa para você. Príncipes encantados não existem. Nem princesas encantadas, nem príncipes encantados. Entendeu? Então, inclusive, é um risco, sabe? Quando a gente teatraliza muito as fábulas de palco, a gente convence as pessoas de que elas têm que destinar a vida delas para alguma coisa. Né? Exemplo, eu citei o Rei Leão, é claro que estou falando que acredita no Rei Leão, não. Gente. Não estou falando que de acreditar em Papai Noel e Coelho da Páscoa, não. Mas o lance é toda a história que está por detrás do Rei Leão. Tipo, é a música do Elton John, né? Circle of Life, né? O círculo da vida, né? E tá lá, ele tem que se reencontrar internamente depois da morte de Mufasa para tomar o seu lugar de rei, para produzir um mundo ecologicamente estável, né? Tipo, será que eu tenho que ocupar o lugar do meu pai? Será que o Simba de fato tinha que fazer isso? Será que o Simba não tem a liberdade, o direito de viver diferente do seu pai? Ele não poderia ser feliz ali com o Ratuna Matata do Timão e Pumba? Pessoa, hoje tá complicado, né? Já passamos pela família dinossauro, agora estamos no Rei Leão. A questão não é essa, a questão é mostrar o seguinte: será que nós temos que ser como na música da Elis Regina? Eu poderia dar esse exemplo usando a Elis Regina, né? Sermos sempre os mesmos como os nossos pais, isso é uma falsa noção. Eu não tenho que repetir as mesmas coisas. Apesar de terem mães extremamente filha da putas que tentam pregar isso para os seus filhos. Mães e pais, né? De que o filho tem a obrigação de ser igualzinho o que ela era. Anailda, você levantou a mão? Sim, professor. Tá dando pra ouvir? Sim, tô te ouvindo. Bom dia. Bom dia. Então, sobre a questão dos desenhos, assim, animados que você vem falando, então tem tudo a ver, porque nós até estudamos a análise dos desenhos, entendeu? E por trás dos desenhos, existe uma ideologia, existe uma intensidade,
entendeu? E quando associa a filosofia, então a gente pode ver que tem tudo a ver, entendeu? Enquanto a gente está aprendendo a filosofia para teoria e prática, para aplicar nas escolas, né, no caso, aos alunos, então até ajuda a gente, entendeu? Então parece bobo, sim, entre aspas, né? Mas não é. Tanto é que tem desenho que até hoje, né, tipo assim, é antigo. Por quê? Uhum. Mensagens, entendeu? Agora a questão a gente tem que analisar, né, os dois fatos, entendeu? E a gente tem aprendido isso. Entendeu? Não, perfeito, é essa a ideia mesmo. A questão é que a gente sempre se emociona, né? Às vezes com alguns desenhos, com algumas coisas, fábulas das princesas e tudo mais, e às vezes não percebe que existem outras coisas que estão envolvidas ali dentro, né? Tipo, o jugo do Simba é muito pesado, né? Tipo, ele ter que voltar lá porque ele tem a responsabilidade de ser como o pai dele, porque ele era o King Lion, né? Ele era o Rei Leão, ele que tinha que tomar o seu lugar. Mais ou menos, né? Tipo assim, eu não tenho que viver aquilo que é o regramento que é colocado pelo peso familiar, né? Para dar uma impressão ali forte, né, de que eu tenho que fazer aquilo que é colocado pelo ser familiar. Então, tudo isso, gente, são ídolos, né? São falsas noções, são falsas impressões que povoam a mente, segundo Bacon, e eu concordo em muito com toda essa construção, que é a ideia de que às vezes nós preferimos a mentira que nos apazigua, que nos alenta, que nos acalenta, que nos acolhe, do que a verdade que nos desola, que é a verdade que mexe conosco, a verdade que nos balança, né? E as pessoas vão se afeiçoando às suas mentiras e principalmente contando mentira para si mesmo, para viver aquela mentira. Porque se parece que se tira aquela mentira dela, tá tirando uma parte dela. De tão viva, de tão engraçado, né? Verdadeira que se tornou aquela mentira para aquela pessoa. Então as fake news hoje mostram isso, né? Como as pessoas, né, deixaram crescer esses baobás, essa ficus nas cabeças, e tem gente aí, né, negando vacina, né, e fazendo movimento com coisa que não faz sentido algum, né? Isso, Tainan, né? Tem boas reflexões, tem boas reflexões. Mas o ideal é que a gente analise, né, esses desenhos animados aí e os olhe, né, com um olhar de adulto, entendendo e buscando entender aquilo que está sendo passado ali. Porque tem gente, Tainan, que deixa ali a galinha pintadinha tomar conta da vida da criança, né? E esse é justamente o movimento que a gente não quer, né? De que exista uma babysitter virtual que é o YouTube que toma conta da criança ali. Entre um desenho e outro, talvez passe alguma coisa que, sei lá, fere os valores humanitários aí, né? E que a gente tem que ficar bastante atento. Eu também não gosto dela, não, mas no nosso tempo também houveram desenhos tão ruins quanto, né? Falar em valores na década de 80 para desenho animado é até engraçado, né? Pensem bem aí, né, o desenho animado da minha época, não sei de todos aqui, eu tô falando de é, é, Tom e Jerry, que era um machucando o outro a todo momento, era uma guerra interminável, né, e irritante, eram bastante violentos, né? Tô falando eu fui criado à base de Changeman, Jiraiya, Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, assim, que era sempre uma ideia de luta e de destruir, de acabar, aniquilar o outro, né? Eu só identificando as intenções psicológicas, medos. Sim, Karina. Caverna, só dragão e cavaleiros. Mas eram bem violentos, né? Bem violentos. Vamos lá. O que liberta a nossa vida dos ídolos, então aí, ó, a gente constata que
que a gente constata que tem os ídolos, que tem as falsas impressões. Mas, por óbvio, para além dessas falsas impressões, é necessário ter uma atitude de limpeza ou de defesa disso, tá? O que liberta a nossa vida dos ídolos é a experiência indutora que é o tecnicismo. Uma indução que chama de verdadeira porque segue um método de eliminação dos axiomas ilegítimos. Gente, é ciência, é um método científico, né? Não se trata, pois, de racionalismo nem de empirismo. Os empíricos, para o Bacon, são como formigas, acumulam e consomem. Os racionalistas, como as aranhas, extraem de si mesmos a sua teia. O caminho intermediário é o das abelhas, que extraem sua matéria-prima das flores do jardim e do campo, transformando-se, digerindo-a em virtude de sua capacidade que lhe é própria. Bacon, na verdade, está falando assim: olha, não sou a favor nem dos empiristas lá, que só querem saber daquilo que está fora do mundo, nem dos racionalistas, que só querem viver aquilo que está dentro das suas cabeças, mas a ideia da técnica e da ciência para o desenvolvimento humano, né, seria a melhor das ideias, que é uma ideia intermediária em defesa da técnica, em defesa do desenvolvimento tecnológico. Isso vai dar origem a outras correntes, em especial o pragmatismo, tá? O tecnicismo mistura experiência e racionalidade. Extrai-se da história natural não somente as vicissitudes da mente, mas também os experimentos que juntos transformam o intelecto. Bem, gente, esse é o pensamento de Bacon. A ideia de fazer um saneamento mental para eu conseguir chegar à verdade pelo caminho da ciência e das tecnologias. Falar um pouquinho agora, gente, sobre, né, o empirismo, o corporeísmo e o mecanicismo em Thomas Hobbes, o empirismo crítico de John Locke e o irracionalismo ou do empirismo radical de David Hume. Eu estou chamando de brevíssimos comentários, até porque senão não daria nem tempo de falar nessa aula aqui. Gente, toda vez que você ver a palavra empirismo, vem de empiria ou de experimentação, tá? Então, Bacon tem empirismo, Locke tem empirismo, David Hume tem empirismo, tá? Em David Hume tem irracionalismo não como loucura, irracionalismo significa contrário à corrente racionalista de pensamento, tanto que esse irracionalismo é negar totalmente os racionalistas, e aí está negando Berkeley, Pascal, Leibniz, Spinoza e Descartes. Eu sei que a gente viu apenas ali o Descartes, mas poderíamos falar de todos esses outros filósofos aqui também que são considerados racionalistas, que foi o tema da última aula. Para quem não teve com a gente, racionalismo, assista a aula, obviamente, mas racionalismo tem a ver com uma corrente filosófica que entende a importância da razão, tá? E que não confia nos órgãos dos sentidos, ou seja, não confia na visão, no paladar, no tato para se chegar à verdade. Eles acreditam na experiência, no mundo, né? Fora deles são os empiristas, e quem acredita apenas na razão são os racionalistas. Tá? A Nailda escreveu aqui que ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu tô também. Beleza, eu então. também. Belezinha. Vamos dar sequência aqui. Então, o empirismo tem a ver com experiência, acreditar nos órgãos do sentido. O racionalismo tem a ver com a concepção lógica das ideias inatas, a verdade nasceria conosco, né? Há uma verdade em defesa da matemática, né, que é completamente diferente, as duas maneiras de ver como é que o conhecimento vai ser produzido. De outra maneira, gente, é como se eu dissesse o seguinte: olha, os racionalistas dissessem assim. Só um momentinho que eu vou...
Desculpa. É como se os racionalistas dissessem assim, olhassem um sorvete e falassem assim, eu não confio no meu paladar, isso aqui, será que é morango? Será que as pessoas estão sentindo o mesmo sabor que eu? Lambia lá o sorvete, eu só acredito nas ideias que nascem comigo mesmo, né? Então eu não posso confiar que esse sorvete esteja produzindo uma ideia sensorial verdadeira na minha mente. Eu estou, na verdade, na minha mente criando uma reprodução da ideia desse sabor que eu não posso confiar. Porque outra pessoa que vai ter células gustativas diferentes vai representar outra coisa na cabeça, então o sorvete não me produz verdade. Isso seria base do racionalismo. Bacon, que é o Bacon não, o David Hume, que é o último dos empiristas, é o radical, ele vai chegar assim: o meu é de chocolate. Ele não quer saber se está produzindo verdade. É a única verdade que ele tem acesso. Então, os empiristas, eles acreditam o quê? Fala assim, olha, não tem como não acreditar nos órgãos dos sentidos. Porque se eu não acredito nos órgãos dos sentidos, me sobra o quê para acreditar? Nas ideias inatas lá de Descartes, que é só então que Deus existe e que ele mesmo existe? Pô, eu quero viver este mundo aqui no aqui e agora. E este mundo aqui no aqui e agora são os sentidos, são os órgãos do sentido. Então, se eles duvidam da visão, da audição, do paladar e do tato, do olfato, eu não tenho como duvidar, porque é a única verdade que eu vou ter acesso. Então, os racionalistas são chamados de a prioristas. Eles acreditam num antes inato na mente. Os empiristas são chamados também de a posterioristas. Tá vendo? A priori, antes. A posteriori, depois. Depois do quê? Da experiência sensível. Do paladar, do tato, da visão, da audição, do olfato. Então, os empiristas estão fazendo uma defesa do laboratório, uma defesa da experiência, e que a partir das experiências eu posso ter algum conhecimento. Tá? Se alguma coisa se repete, eu posso acreditar, mesmo que seja apenas uma estatística, que porque se repete, a probabilidade de aquele evento que se repetiu ser igual a todos os outros é muito grande. Exemplo, vou jogar o meu celular, né? Ele vai cair para essa mão aqui. Oh, o que que é isso? Ciência. Em ciência o quê? Experimental. Ciência empirista. Por quê? Por que que eu seria levado a duvidar dos órgãos do sentido se é a única coisa que eu tenho? Percebe? Então vamos lá. Para Hobbes, a gente vai estudar Hobbes, a vertente política do Hobbes semana que vem também, né, com o Leviatã. Mas vamos lá, Hobbes. Os pensamentos são fluidos e, sendo assim, devem ser fixados como sinais sensíveis, capazes de reconduzir à mente pensamentos passados, bem como registrá-los e sistematizá-los, e posteriormente transmiti-lo aos outros. Daí também o nascimento dos nomes, que ele chama de nominalismo. O que é isso, gente? Ele está colocando que a mente registra, coloca na memória, organiza o pensamento, ainda comunica aos outros pela linguagem. Ou seja, o pensamento grava o mundo que existe e por intermédio, geralmente, dos seus conceitos. E aí ele dá o nome disso de nominalismo. O raciocínio, segundo Hobbes, segue, portanto, uma metodologia matemática que conecta e desconecta nomes, proposições e definições em conformidade com as regras, fixadas por convenções. Raciocinar, ou seja, pensar, para Hobbes, Thomas Hobbes, é então cálculo, soma e subtração. Homem, o que é o homem? Um animal, conceito, o nome de animal é o conceito mais racional. O que é um animal? É o homem menos a razão. Então ele entende, então, o nominalismo, né, a ideia dos conceitos que são adquiridos por intermédio das experiências, e eu vou organizando esses pensamentos na mente.
Mas, acima de tudo, estes pensamentos chegam à mente pela experiência. Todavia, tais atos do pensamento, advindos do nominalismo hobbesiano, possuem bases empíricas, sensistas, ou seja, órgãos dos sentidos, fenomenistas, ou seja, é exterior. Eles, os pensamentos, são representações ou aparências dos objetos fora de nós, sendo que em nós, produzidas através da experiência dos sentidos. Então, percebam, e é o que eu quero que fique com vocês. Empirismo é uma defesa o quê? Da experiência dos sentidos, acreditando que a verdade é adquirida, o conhecimento, por isso que a gente está falando de epistemologia, que o conhecimento é gerado pelas experiências dos sentidos. Frase do Hobbes: a origem de todos os pensamentos é o que nós chamamos sentido, pois não há nenhuma, está escrito errado aqui, né, gente? Antes de H, nunca que vai vir um M, né? Mas, pois então, não há nenhuma concepção da mente humana que não tenha sido inicialmente, no todo ou em parte, gerada pelos órgãos dos sentidos. O resto é derivado daquela origem, ou seja, os órgãos dos sentidos são as experiências que produzem o pensamento. Tá? Aqui a gente não precisa, Hobbes entendia o mundo de uma maneira mecânica, né? E a ideia ali é a gente entender que para o Hobbes os órgãos dos sentidos produzem conhecimento. São as experiências que produzem o conhecimento. John Locke vai ser tão empirista, mas tão empirista, que ele vai criar uma doutrina, uma teoria do conhecimento baseada na ideia de tábula rasa. Vocês, como estudantes de pedagogia, já tiveram que lidar com John Locke em algum momento, né? Principalmente, talvez, em filosofia da educação ou em teorias da aprendizagem, né? As teorias lockeanas são as teorias que entendem o cérebro, a mente, como uma tábula rasa, ou seja, como um prato raso, e que são as experiências que vão dando molde e que vão transformando a tábula numa tábula côncava, né, em que eu vou colocando as coisas dentro da tábula, em que eu posso, então, considerar que a mente é forjada, a mente é construída a partir das experiências. Então, tudo o que existe para o Hobbes são justamente as experiências. Então, enquanto Bacon é circunscrito predominantemente à temática do experimento científico, Hobbes é fortemente condicionado pela teoria materialista corporeísta. Locke funda, de fato, o empirismo crítico, e a razão passa a ser, então, guiada, ser apenas o juiz, o guia de cada coisa. A razão é aquilo que decide entre uma coisa e outra, mas o conhecimento é as experiências que vão dando forma à tábula rasa, tá? Isso fica mais claro aqui, né? O empirismo lockeano como síntese das instâncias do empirismo inglês tradicional e do racionalismo cartesiano. Ideia vem do grego eidos, que significa forma, né? Então a ideia é uma forma ontológica, ou seja, um ser e não um pensamento. Mas Locke contribui para matar tal construção conceitual, uma vez que ideia acaba se tornando tudo aquilo que é construído enquanto conteúdo da mente, do pensamento humano. Então passa a não ser mais forma. A ideia de Locke é de que as ideias são não forma, mas conteúdo da mente, e esse conteúdo é nutrido, é gerado pelas experiências dos sentidos, e aí ele escreve, né? Creio que este é o termo, né, ideia, que melhor serve para representar qualquer coisa que é objeto do intelecto quanto o homem pensa. Então, a mente humana está cheia de ideias. O lance é o que formam as ideias. As ideias são conteúdo formado pela experiência. Portanto, eu usei para expressar tudo que pode ser entendido por imagem, noção, espécie, ou tudo em torno do qual o espírito pode ser utilizado no pensar. Só que tais ideias não são e não podem ser inatas, como queria Descartes. As ideias, ou seja, não nascem conosco. Locke mostrará que as ideias derivam sempre da experiência. Por isso ele é um empirista. E aí a ideia de tábula rasa, tá? Quais são as teses de Locke?
Locke entendia o quê? Não existem ideias inatas, ou seja, não existem ideias que nascem com a gente, tá? Nenhum intelecto humano pode inventar ou criar ideias, tampouco destruir aquelas que já existem, tá? Porque as ideias são experiências sensoriais. Para eu ter uma ideia, eu tenho que experimentar. E a experiência constitui a fonte e o limite em que o intelecto permanece vinculado. Então, quanto mais experiências, mais possibilidades de pensar. Quanto menos experiências, a minha cabeça vai ficando ali presinha ao circuito que é o meu pequeno mundo. Locke, então, critica o inatismo e critica a faca mesmo o pensamento de Descartes, tenta destruir o pensamento cartesiano, criticando isso de que existiriam ideias que nascem com a gente. Tudo aquilo que coloca a presença na mente de conteúdos anteriores à experiência não existe, né? Não existe nada antes da experiência. O intelecto não pode, de modo algum, dar-se a si próprio as ideias simples. A gente aprende como neném, a gente aprende que as coisas caem. A gente vai se maravilhando no mundo pelas experiências. A alma, que é a mente, né, o psique, só pensa depois de ter recebido este material, ou seja, só pode conhecer pela experiência. Essa é a ideia da tábula rasa em John Locke. E aí, por fim, outro empirista é o David Hume, né, que vai conduzir o empirismo ao limite do qual não se pôde mais avançar. Depois disso, só Kant para resolver o problema. E aí, duas frases centrais do pensamento de Hume. A razão é e só deve ser escrava das paixões. E, em nenhum caso, pode reivindicar uma função diferente da de servir e obedecer a elas. Se devemos ser sempre presas de erros e ilusões, preferimos que sejam pelo menos naturais e agradáveis. É aquilo do sabor do sorvete. Se o sorvete é uma ilusão, se o sorvete são sensações que eu não posso colocar e considerar como verdadeiras, pelo menos que seja gostoso, pelo menos que seja agradável, e a minha razão não vai ser escrava, né, de si própria, né? Eu tenho que ter experiências para tentar encontrar a verdade do mundo. Aqui mais uma foto, né, um quadro do David Hume, e aí ele vai se dissolver, né, o empirismo na razão cética, né, crença irracional, que é a ideia de que se eu permaneço assim, eu duvidaria de tudo, tá? Ceticismo, gente, tem a ideia de que eu duvido das coisas, e é justamente isso que a gente tenta encontrar como resposta no próprio viver do mundo, né? Será que eu de fato vou ser escravo de dúvidas? Eu tenho que produzir alguma certeza. E é isso que o empirismo queria em nós. A produção de alguma certeza. A produção de alguma racionalidade. Tá? E aí, então, chegamos ao extremismo que somente Immanuel Kant conseguirá dar conta, né? Que é resolver o problema entre empiristas e racionalistas. Afinal, quem tem razão? Empiristas ou racionalistas? A gente veria com Kant, se a gente tivesse mais tempo, que, na verdade, ambos estão corretos. Empiristas estão corretos de alguma maneira. E racionalistas também estão corretos de alguma maneira. Tá? Só que de maneiras diferentes e às vezes até conflituosas, mas ambos estariam corretos. Tá? Desse modo, gente, a gente termina a aula de hoje. Vou parar aqui a gravação, porque eu tive uma ideia aqui que já vou distribuir alguns pontinhos aqui com uma atividade e eu vou falar isso aqui com vocês. Mas já vou parar aqui a aula. Beijo grande. Tchau, tchau.